De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e até vergonha de ser honesto. Viva Rui Barbosa, o patrono da advocacia brasileira. Estamos iniciando mais um programa Boa Prosa, que vai ao ar todos os sábados, a partir das 15 horas, na TV Master, a Suba TV Inteligente. E a minha convidada hoje é a advogada com vocês. Olá, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Elva Mello, sou advogada, especialista em Direito Civil e Direito do Trabalho, pós-graduada em Direito Público e Privado, secretária-geral e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, subseccional Palmares. Achou pouco? Vai ter muito mais. E hoje, Elva, nós recebemos aí da nossa produção várias perguntas, porque o tema é muito importante. E você que é mulher vai ter uma obra-prima neste programa de hoje. E eu começo te perguntando, gostaria assim, eu não, o povo, os internautas, que você falasse um pouco sobre o feminismo. E aí? Muito bem, vejam só, para a gente falar sobre feminismo, é interessante primeiro conceituar o machismo. O machismo, ele é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que favorecem o gênero masculino em detrimento do feminino. Dentre vários setores da sociedade onde a gente pode identificar o machismo, a família hoje é um dos temas mais debatidos. Por quê? A maioria dos núcleos familiares, tanto nos países ocidentais como nos países orientais, é estruturado colocando a figura do homem numa posição de superioridade, como provedor da casa, e a mulher sempre naquela posição de submissão. Então, por mais que esse cenário venha mudando, e muitas famílias já não compartilhem mais desses pressupostos, a sociedade ainda é, em grande parte, patriarcal, ou seja, voltada para a figura do homem. Então, na divisão de tarefas domésticas, por exemplo, ela é desigual. Para além de cuidar da casa, as mães geralmente são responsáveis por cuidar e educar os filhos. Tais responsabilidades, para vocês terem ideias, são conhecidas como a dupla jornada de trabalho da mulher. Perfeitamente. E isso dificulta para as mulheres progredirem dentro de um ambiente profissional, porque elas não possuem a mesma disponibilidade de tempo para se dedicar à carreira. Vejam, dados do IBGE mostram que no Brasil, as mulheres se dedicam em média quase 10 horas a mais por semana do que os homens no desempenho dos afazeres domésticos. A consequência dessa realidade é mais homens em posição de chefia dentro das empresas com maiores salários, o que contribui para a desigualdade de gênero. Então, o feminismo luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Doutora Elva, analisando esse aspecto, pergunto eu, dentro do Poder Judiciário, nós sabemos que a carreira da magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, hoje também na área de educação, etc., falando de concurso público, já não existe mais, evidentemente, em razão da Constituição, essa diferença salarial. Pergunto, um juiz, pelo amor de Deus, não ganha mais do que uma juíza. Um promotor não ganha mais do que uma promotora, certamente, né? Um defensor público não ganha mais do que uma defensora nesse aspecto aí, ou isso pode acontecer? Eu entendo que até com chefia, alguma coisa, existe alguma situação. Eu creio que não, né? Do ponto de vista legal, nem constitucional. Veja bem, a CLT, ela tem uma previsão para que você possa lutar
pelo direito de equiparação salarial em caso de divergência. Em caso de divergência. Em caso de diferença, preenchidos os requisitos, há a possibilidade, dentro da CLT, de você batalhar judicialmente pela equiparação salarial. Então, sim, ainda existe no mercado de trabalho, é porque o senhor trouxe a hipótese para dentro do Poder Judiciário. Então, dentro do Poder Judiciário... Que são regidos por estatutos, né? Legislação apropriada. Então, isso está consolidado, que juiz ganha igual a juíza, advogado, o defensor ganha igual a defensora, graças a Deus. É bem provável que não exista essa diferença dentro do Poder Judiciário, mas no mercado de trabalho em geral... Certo. Regido pela CLT, ainda consolidação é possível identificar diferença salarial baseado na figura do gênero. Tranquilo. A gente vê também no mundo político, né? Eu acho até que a legislação eleitoral, às vezes, exige exatamente 30% dos partidos para que seja preenchido por candidata mulher. Chamando a atenção para que as mulheres participem exatamente do mundo político, das decisões, né? Do mundo em todos os sentidos. Eu verifico, eu fico até chateado com isso, porque, na verdade, a gente sabe que há ainda essa grande diferença. Há quem pense essas besteiras ainda, né? Que homem, apesar de que a Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas quando a gente fala na CLT, evidentemente a gente está falando basicamente na iniciativa privada, não é? Porque na pública, graças a Deus, o vereador e a vereadora recebem a mesma coisa, o deputado estadual com o deputado estadual e assim por diante, não é isso? Agora, na iniciativa privada, a coisa parece que tem que ser exigido através da CLT. O senhor fala que um vereador recebe o mesmo valor que uma vereadora. Sim. Mas em Palmares, por exemplo, quantas vereadoras nós temos? Mas isso aí não é a questão agora salarial, né? É essa minha preocupação. Nós temos aqui no universo de 15 vereadores no município dos Palmares, salvo engano, nós só tínhamos 3 mulheres, eu não sei mais nem se tem mais 3 mulheres, tem apenas uma agora, né? Uma, Andresa. Então, o senhor me remeteu à ideia de representatividade. Isso. Quando você fala que a lei vem exigindo 30% de mulheres no pleito eleitoral, por exemplo, eu particularmente acho pouco. A OAB de Pernambuco foi pioneira em propor a participação de 50% das mulheres em todo o pleito eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, no que se refere a Pernambuco. Eu acho isso incrível e desbravador. Somos a maioria no país. Então, quando você fala em 30%, é pouco, representatividade importa. Somente uma mulher vai poder falar, vai poder militar sobre temas que são inerentes à mulher. Agora eu coloco o seguinte, a legislação eleitoral, só lembrando, né, ela diz no mínimo 30%, o que não significa dizer que um partido seja composto todinho de mulheres. Eu acho até justamente, era porque os próprios partidos, né, parece que não gostavam de convocar, de convidar, de estimular, de incentivar a participação feminina, não é isso? Muitas mulheres também não acreditam que aquele espaço seja devido a elas. Devido a toda essa questão que eu falei sobre o machismo estrutural e como nós fomos criados em um ambiente machista e voltado para o patriarcalismo, muitas mulheres, elas avocam para si a responsabilidade, por exemplo, de cuidado com o lar, de cuidado com os filhos, e acaba não tendo tempo suficiente para se dedicar a uma carreira profissional ou política, ou a qualquer outra coisa que seja fora do seu ambiente do lar, entendeu? Então, eis a questão. Eu digo que essa figura do machismo estrutural e essa cultura que está enraizada na nossa sociedade é o que acaba desfavorecendo as mulheres e inibindo-as de participar dos pleitos eleitorais. Então, se você fala em 30%, 30% é obrigatório, né? Exato. Vão ter que arranjar a participação feminina para colocar ali. Existem até várias questões na justiça de algumas dessas mulheres, às vezes, coitada, sendo utilizada pelo marido, se candidata, nem nela mesmo vota no marido, e aí esquece que fica, infelizmente, respondendo o processo eleitoral, né? E às vezes até sendo condenada. Mas a propósito,
O ex-governador de Pernambuco, o saudoso Eduardo Campos, não é? Ele tem exatamente o seu filho, João Campos, que fora eleito no Recife, no primeiro turno, para prefeito do Recife. E eu achei uma coisa interessante. Não sei se a senhora sabe, certamente sabe, mas logicamente vai dizer que esse sujeito está certo, não é? Porque ele dizia na campanha eleitoral que se eleito fosse, 50% do seu secretariado seria composto de mulheres e 50% de homens. E o danado não cumpriu, então ele está de parabéns, né? É o mínimo. Parabéns, mas é o mínimo. É justo e é coerente que se faça isso. E eu tenho acompanhado as secretárias, que é bom que se entenda, eu sinceramente digo constantemente na minha vivência já sexagenário, que aonde ando no Poder Judiciário, no mundo político, na ciência, ensino da educação, eu encontro e vejo as mulheres muito mais dedicadas, as mulheres muito preparadas e prontas para assumir este país. Eu não tenho dúvida nenhuma, até porque a própria Constituição, desde 5 de outubro de 1988, já dizia: ei, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E aí está mais do que provado. Mas, doutor, sim, pois não? Se você for pesquisar, os países com o melhor índice de combate ao Covid são liderados por mulheres. Tá vendo tu, Fabinho Reinaldo? E então, Elva, você é advogado especialista em direito civil e do trabalho. E dentro do direito civil, tem o direito de família. Você é especialista também em direito de família? Sim. E aí? Eu tenho um laço estreito com o tema, né? Como mulher, como mãe, como esposa e como cidadã, eu me sinto no dever de tentar levar equilíbrio para as relações quando eu sou convidada a isso. Que coisa boa. Mas nós queríamos exatamente, não é, que você falasse um pouquinho, até para os nossos internautas, desse direito de família. A gente sabe que o próprio nome já está dizendo, né? Que ele rege as obrigações, os direitos. Mas aí, falando alguma coisa aí que a mulher às vezes fica tão preocupada, né? Quando a gente recebe muito em escritório, a mulher preocupada, o homem dizendo: olha, eu abandonei o lar e estou me separando, coisa do tipo. Eu vou ter direito exatamente no acervo patrimonial, aquilo que nós constituímos, etc, etc. Em síntese, a mulher às vezes fica tão preocupada, tem o direito, mas não conhece. Claro, procura sempre um advogado ou uma advogada que milita, feita a doutora Elva, em direito de família. Daria para dar uma aulinha a gente nesse sentido? Se tem direito, que não tem, se preocupa. Algumas coisas nesse sentido de direito de família. Com certeza. Essa é uma dúvida muito comum. Eu recebo muitas mulheres preocupadas porque passaram muito tempo fora do mercado de trabalho e se perguntam quais seriam os seus direitos. Primeiro, é interessante deixar claro que a figura do abandono do lar, ela não existe mais. Então, se você, cônjuge, homem ou mulher, opta por deixar o seu lar, você não vai perder os seus direitos por isso. Fiquem bem tranquilos. Segundo, é importante que fique claro que o trabalho no lar é também contemplado pela legislação. Afinal de contas, na minha opinião, o trabalho que se faz dentro do lar é essencial para você construir uma base familiar sólida, né? Então, o que vai ditar os teus direitos, no caso de eventual separação, não é o trabalho que você exerce, a função dentro daquele núcleo familiar que você exerce. Se você optou por construir uma carreira fora de casa, ou se você optou por ficar dentro de casa, cuidando dos seus filhos, ou do cachorro, ou zelando pelo lar e da família, né? O que vai ditar os teus direitos vai ser o regime de bens escolhido quando você se juntou. Eu falo se juntou porque o casamento, ele não é só aquele casamento formal, você vai no cartório e assina os papéis, como dizem, né? O casamento é você viver junto, em união, como se marido e mulher fosse. Para vocês terem uma ideia, a união estável, sequer ela exige que o casal more junto. Então, a ideia é vocês morarem, aliás, vocês viverem com ânimos de construir família, de constituir família. Então, se você
convive com alguém, companheiro ou companheira, com ânimo de constituir família, então pode ser caracterizado uma união estável. E quem vive em união estável tem os mesmos direitos de quem casa com o regime de comunhão parcial de bens. Os regimes, então, para os nossos internautas, que o tema é muito importante. Então, na legislação brasileira, quais são os regimes de casamento que nós temos? Nós temos a comunhão universal de bens. Explica o que é a comunhão universal de bens para os nossos... Comunhão universal de atenção, bens. viu, Fabinho? Preste atenção. Primeiro, eu queria só explicar para vocês que quando você for no cartório, dar entrada lá para você casar, se você não disser nada, o mais comum é que permaneça o regime de comunhão parcial de bens. Então, se você tem interesse de dividir igualmente todos os bens que você tem junto com o seu companheiro ou companheira, então o regime adequado é o regime de comunhão universal de bens. No regime de comunhão universal de bens, tudo que você tem e tudo que o seu companheiro ou companheira tem, em caso de separação, é dividido meio a meio. É o que a gente chama de meação. De início ele forma um acervo patrimonial, só o que eu levo e o que a esposa traz, aí compõe um acervo patrimonial do casal. Perfeito. Aí na separação também 50% mais 50%. Exatamente. Aí o regime parcial de bens é aquele que a senhora explicou. Regime de comunhão parcial de bens, aquilo que você já tem quando antes de você casar, em caso de separação, permanece com você, mas aquilo que você construiu durante a constância do relacionamento vai ser dividido meio a meio também. A partir da constância do casamento. Exatamente. E agora, tem um interessante, esse já está dizendo o próprio nome, né? A separação de bens. Esse é a gota serena, né? Começo danado. Pois é. Para resumir, cada qual com o seu cada qual. Então, se eu entrei num relacionamento com os meus bens, eu saio com eles também. Não divido em nada. E se você ainda tem dúvida, é sempre possível você fazer em cartório um pacto pré-nupcial, onde você pode estabelecer os termos que vão ditar aquele relacionamento. Que coisa boa. Doutora Ielva, a gente está aqui no tema família, né? Direito de família. E isso é muito interessante. E a gente recebe pergunta de manhã, à tarde e à noite, esse assunto que cada vez mais fica palpitante. Vamos falar um pouquinho da questão aí, a gente estava falando do divórcio, alguma coisa de guarda, né, de menores, e explica essa história aí, não é? Porque na legislação brasileira é comum, na hora que briga, a mãe dizendo quem vai ficar com o filho sou eu, o pai diz, epa, o menino é meu, e é uma briga desgraçada. Como é que a gente resolve essa questão na legislação brasileira? Pois é, vejam, a guarda dos filhos menores, ela não é automática da mulher. A legislação, ela visa encontrar o melhor ambiente para aquela criança. Então, aquele ambiente, ele soma-se tudo. Soma a melhor condição financeira, mas também e primordialmente a melhor estrutura emocional para a criança. Então, muitas pessoas tendem a pensar que é natural, né, que a criança automaticamente vai ficar com a mãe. E nem sempre é dessa forma. Então, a lei ela contempla igualmente o homem e a mulher quando se trata de relacionamentos, né? Do poder familiar. Então, os mesmos direitos que o pai tem, a mãe também tem, assim como os deveres de prover o sustento das crianças, certo? Então, eu vou sair daquele relacionamento, é importante que você formalize na justiça a guarda. Se vai permanecer unilateral, eu fico com a guarda como mãe e concedo o direito de visitas aos pais. Ou se vai ser uma guarda compartilhada. Guarda compartilhada não é aquela guarda que fica uma semana com cada, até porque toda criança ela precisa de estrutura, e precisa de rotina e precisa de regras. E sem saber exatamente onde vai morar, fica complicado, não é? Isso. Então, a guarda compartilhada é você dividir os direitos e as obrigações. Então, numa guarda compartilhada, é possível, por exemplo, que o pai pegue na escola, leve para a escola, mas durante a semana a criança permanece na casa da mãe. O pai vai pegar na escola, vai levar na escola, mas vai devolver para a casa da mãe, para que aquela criança saiba que aquele lar ali é o lar dela. Nos finais de semana ele pode pernoitar, depende muito. A legislação familiar, como eu falei, ela contempla
o que é melhor para a criança, então, o melhor ambiente. Então, isso tudo pode ser trabalhado dentro de uma audiência. É interessante também que nesses casos que envolvem menores, né, a gente vê a participação do próprio Ministério Público, né, que também é curador de menores, né? E o Ministério Público, ele se preocupa muito com essa situação e também participa dessas audiências, né? Pois é, a função do Ministério Público é exatamente a de resguardar direitos. Então, não só ele intervém em processos que envolvem menores, como também ele intervém em processos que envolvem idosos. Então, já fica a dica aí, se você tem conhecimento de algum idoso que está passando por algum perrengue, vamos falar no nordestino, para ficar exatamente mais claro, para o nosso você povo. pode denunciar direto ao Ministério Público. A função do Ministério Público é essa, é resguardar direitos. Que bom. Doutor Ielva, e nós gostaríamos, já aproveitando a oportunidade, agora saindo um pouquinho do direito de família, mas há muitas perguntas também em relação, não é, para a senhora fazer assim um esclarecimento também sobre a Lei Maria da Penha. Há possibilidade de a gente falar um pouquinho, porque tem cabra ainda que não acredita que, no meu entender, é um dos maiores avanços do direito brasileiro, né? Foi preciso historicamente acontecer coisas ruins para que tivéssemos uma legislação que, no meu entender hoje, está funcionando, não está? Sem dúvida. É interessante a Não pergunta. sei se queria complementar alguma coisa mais em direito de família ou vamos logo para essa. Eu estou satisfeita. Então vamos lá. À vontade. Eu vim aqui para ser descascada. Então vamos lá. Estou sentindo uma laranja. Mas Vamos veja, embora. é interessante a pergunta porque muitas pessoas, quando pensam em Maria da Penha, focam na violência física. Mas não é só a violência física. Existem várias formas de violência. Uma das formas de violência que tem me chocado enquanto mulher, enquanto cidadã, por exemplo, é a violência psicológica. É o gaslighting, é quando o homem faz com que aquela mulher pareça louca diante das pessoas, quando você diz para o companheiro que algo aconteceu e ele diz, você está louca, você não viu direito, né? Existe também uma figura interessante. Eu peguei um caso recente e a cliente não tinha ideia de que ela tinha direito a ser reparado nessa situação. Ele é conhecido como revenge porn. Revenge porn, o que é? Você está de boa naquele relacionamento, a gente tem hoje um leque enorme de possibilidades de tecnologia a fácil acesso, né? E você filma suas relações com seu companheiro, com sua companheira, e quando aquele relacionamento vem ao fim, o que é que o companheiro faz? Ou você volta para mim, ou eu vou divulgar os vídeos íntimos que nós temos juntos. Isso é crime. E isso se enquadra sim na Lei Maria da Penha. Isso é uma violência psicológica. Isso é grave. E a violência psicológica, ela pode ser ainda mais devastadora do que a violência física, porque ela marca o espírito, ela marca a alma. E é muito grave. Interessante. Porque realmente é recorrente essa pergunta. Alguém acha que a Lei Maria da Penha tem que deixar hematomas, acha que a Lei Maria da Penha tem que se passar pelo exame, um médico, um exame pericial, tem que lesionar, tem que machucar. E a gente sabe que é um elenco muito maior, né? Ameaçar, gritar, tratar mal e uma série de outras coisas envolve a Lei Maria da Penha, né? Exatamente. Então, tenham muito cuidado com a forma como você se relaciona e também com quem você se relaciona, para que você não se permita chegar em um caminho. A Maria da Penha, embora ela seja um avanço da sociedade, embora ela esteja vigorando e ela já tenha inibido a prática de muita violência, existem situações em que a Maria da Penha ela não é suficiente. Porque quando você é vítima de uma violência psicológica, por exemplo, dificilmente você vai conseguir restaurar a sua alma completamente. Dificilmente você vai conseguir recuperar a saúde que você perdeu naquele relacionamento abusivo. Então, atenção aí, né, a Lei Maria da Penha, mas eu também tenho visto aí a jurisprudência brasileira aplicando. Uma vez me perguntaram, o cidadão chegou, não é brincadeira não, né, só permite não dizer o nome, porque existe o segredo de justiça, e existe exatamente a ética profissional, e a gente não vai falar. Quem quer que ele diga, clica aqui no like, se inscreve,
Ativa o sino. Que a gente poderá conversar em off. Mas vê bem, o cara chegou o inverso. Ele chegou no meu escritório, eu notei, ele tem os braços, parecia aquele jogador de porrinha, bem fininho, bichinho, bem magrinho. Ele muito aperreado e cheio de hematomas. Disse, doutor, eu vim lhe procurar para tomar as providências. Eu digo, foi que aconteceu? Ele disse, eu levei uma pisa da minha mulher. Coitado, estava cheio de hematoma, com o olho roxo, uma desgraça. Parece que tinha também, infelizmente, né? Tinha ingerido um pouquinho de bebida alcoólica, mas que ele tinha apanhado, tinha e muito. Aí ele veio e me perguntou, isso há uns anos atrás, não é? A gente não tinha ainda firmado na jurisprudência, e eu fiquei me questionando, claro, que o cara havia sido agredido. Aí ele disse, do mesmo jeito que eu respondi à Lei Maria da Penha, porque uma vez eu dei um empurrão nela, e agora que eu levei uma pisa, eu tenho ou não direito a essa Lei Maria da Penha? A gente tem verificado que os tribunais, né, os juízes, principalmente no Rio Grande do Sul, têm aplicado, né, também a Lei Maria da Penha de forma inversa, quando o homem é agredido, né? Eu entendo que não. Eu entendo Certo. que a Lei Maria da Penha, ela foi criada, quem conhece a história de Maria da Penha sabe o tanto que Maria da Penha sofreu para conseguir abrir essa porta para outras milhares de mulheres brasileiras que já vinham sofrendo tanto quanto ela, ou mais, e que estavam na iminência de sofrer e acabaram recebendo o livramento a partir da lei. Então, eu entendo que não. Eu entendo que essa é uma lei voltada para a proteção da mulher. E quando a gente retrocede na história e quando a gente também pensa que o homem, biologicamente, ele é mais forte do que a mulher... Às vezes, esse apanhou da mulher, né? Esse meu cliente. Tem gente que gosta. É também. Não sei se é o caso. Mas eu tem expliquei, homem que gosta. eu expliquei na época, né? Eu expliquei na época que realmente ele era protegido de qualquer um cidadão pelo próprio Código Penal brasileiro. Você tem ali o artigo 129, que tem uma série exatamente, né, de proteção à saúde, ao corpo. Só explicando que o artigo 129 trata sobre lesão corporal. Isso. E então ele seria contemplado. Mas eu vi, já aí, mas não vamos discutir que o momento não é oportuno, né? Algumas aplicações, principalmente juiz do Rio Grande do Sul, aplicando a Lei Maria da Penha de forma inversa. Então não vingou. Está na lei, não está na lei. Mas a jurisprudência, né, explicando para os nossos internautas, que às vezes são decisões reiteradas do juiz. Aquele que não está na lei, chega o problema na prática para ele e ele tem que decidir. E ali eles criam aquela história, e se for reiterado às vezes pelos tribunais aplicados, nós chamamos exatamente de jurisprudência. Né? Traduzindo, a gente não pode permitir que o Brasil vire casa de mãe Joana. Imagine você se cada juiz decidir sobre o mesmo tema de uma forma diferente. Nós não teríamos segurança nenhuma. Então, diante de uma situação onde a gente se sentisse lesado e achássemos que teríamos direito a uma reparação, não saberíamos o que fazer. Os tribunais estariam abarrotados de decisões conflitantes e nós iríamos o quê? Vamos aventurar para ver se cai, né? Se dá certo. Então, para evitar exatamente isso, para evitar que os tribunais brasileiros fiquem abarrotados de muitas ações, então, uma das figuras, um dos nortes dentro do direito é a jurisprudência. Então, antes de você pensar se você tem direito ou não, é interessante analisar como os tribunais brasileiros vêm se posicionando diante daquele tema. Muito importante, né? Então você, internauta, está acompanhando o programa Boa Prosa, e neste programa de hoje estamos recebendo a advogada, né, especializada em Direito de Família e do Trabalho, Ielva Melo. Já discorremos aqui sobre o tema de direito de família, já falamos aqui sobre separação, regimes de casamento, entramos aqui pela Lei Maria da Penha e estamos aqui firmes, né? Sempre recebendo aqui algumas perguntas, mas a gente não vai poder continuar muito neste programa, porque teremos outros e outros, e eu estou aqui em público, né, convidando a doutora Ielva para que semanalmente a gente possa fazer exatamente um vídeo com um tema de direito para a gente veicular aqui na TV Master, que é muito importante para os nossos internautas. Nós temos o programa Gerenciamento Pessoal, que é apresentado
pelo coronel e filósofo Reginaldo. Nós temos o Boa Prosa, que é este apresentado por mim, não é? E vamos criar este bloco, exatamente, um plantão esportivo que vai falar de esporte, e nós vamos também criar agora uma janela muito bacana, e aqui fica o nosso convite para a doutora Ielva, né? Fazer semanalmente esse videozinho para a gente de 2, 3 minutos, e a gente aqui veicular na TV Master. Doutora, fica aí esses minutos finais para suas considerações. Eu quero agradecer o convite, não só o convite para esse momento, mas também o convite para Aceitou o os desafio? futuros. Aceitou o desafio? Aceito um desafio. Oi, em público. Pois é, mas eu quero fazer melhor. Eu quero que você que está nos assistindo, escreve aqui embaixo. Primeiro, dá o like, que ajuda muito na divulgação. Se inscreve, ativa o sininho para receber um sinal toda vez que a gente tiver novidade aqui na TV Master. Coloca aqui também nos comentários quais perguntas você gostaria de fazer para esse bloco jurídico que acabou de ser criado. Exatamente. Quais dúvidas que você tem. Direito tem quem direito anda, né? Gostei, Vamos exatamente, embora. exatamente. Então vamos lá, vamos começar a interagir para que a gente possa estar sempre trazendo o conteúdo que você quer. Ô, coisa boa! Chegamos ao final de mais um programa Boa Prosa. E hoje a TV Master apresentou a advogada Ielva Melo, especializada em direito de família e do trabalho. Que entrevista inteligente e muito bacana. Renovo o convite para estarem conosco no próximo sábado, a partir das 15 horas. Eu termino dizendo, a vista que a gente tem depende do tamanho da montanha que a gente sobe. Não tenha medo de altura. Nós não temos medo de altura.